Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. Eu estou aqui com o André, eu sou o Vinícius. Gente, todo mês, né, André, a gente levanta um tema relevante, né? Os maiores dilemas aí da nossa vida, mas vale lembrar que eles sempre são pautados ou iluminados na Escritura Sagrada. Então, tudo que a gente discute vem de dentro ou vem orientado pela palavra de Jesus Cristo. A gente já teve temas muito legais aí nos meses que passaram e hoje a gente começa um novo tema. Então seja bem-vindo para assistir, ficar com a gente aqui, que o tema desse mês vai ser muito legal. Que tema é esse, André? Que aparece no início ali, tem a pergunta, a grande comissão, mas não sugestão. Explica aí. Então vamos lá, eu quero primeiro, acho que a gente de cara já tem que colocar um texto bíblico aqui, porque todo discípulo de Jesus, todo cristão, ele precisa estar envolvido com isso aqui que a gente vai falar esse mês. E não tem opção de não estar. Se é cristão, se é discípulo de Jesus, tem que estar envolvido. Então vamos ler lá, Mateus capítulo 28, o verso 18 até o 20. Diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, olha aí. O que trata esse texto aqui, ele é conhecido na tradição cristã, Vinícius, ao longo dos séculos, como a grande comissão. Foi um momento logo depois da ressurreição de Jesus que ele dá um chamado, assim, as palavras muito importantes que ele entrega para os discípulos. E ele dá aquilo que assim iria orientar. O que é? Ele ressuscitou, ele não foi vencido por Roma, não foi vencido pelos líderes hipócritas da religiosidade judaica que existia na época. Tentaram triunfar sobre ele, ele vai e vence não somente eles, mas vence o príncipe das trevas na cruz, ressuscita, e agora depois de ressuscitado ele está ali para subir aos céus, e ele dá uma orientação para os discípulos, e essa orientação é conhecida como grande comissão, que nada mais é do que uma comissão, um chamado, uma responsabilidade, uma tarefa a ser executada. Então, por isso a gente vai conversar esse mês sobre isso, sobre essa passagem, a grande comissão. E é legal a gente falar isso, Vinícius, que ela não é uma sugestão, ela é uma comissão. Então, mas beleza, você está me falando isso, mas por que a gente está usando, por que a gente não usa sugestão? Por que a gente está usando grande comissão e não grande sugestão? Se ele está dando uma orientação, é uma ordenança. Vamos pegar aí o que o nosso amigo Vlad sempre faz, a parte da etimologia da palavra. O que é a grande comissão? Por que a gente está usando comissão e não sugestão? Então, a ideia de grande comissão, ela vem da noção de comissionamento, de responsabilização, de envio, de tarefa a ser dada. Sugestão é aquela ideia de, poxa, é uma possibilidade. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, para a tarefa que Jesus está dando, para todo aquele que reconhece o nome dele, o que a pessoa precisa entender é que ela não tem opção de fazer ou não fazer. Entendi. Essa é a ideia. Se fosse uma sugestão, era como se fosse assim, Jesus está te dando um conselho, que você pode ou não pode seguir. É uma tarefa assim, tem aqui uma área para você executar, caso você queira. Não é isso. Não é um coach também, não tem nada a ver disso. Não é um coach, não é um conselho, não é uma dica. É uma ordem, é uma tarefa, é algo que precisa ser executado. Que quando não executado, a gente pode afirmar que estamos em desobediência e em rebelião ao Senhor. Então, é por isso que precisa ser distinto, porque na prática, Vinícius, quando a gente não ouve essa orientação de Jesus, vão e ensinem, empreguem e façam discípulo de todas as nações. Quando a gente acha, um discípulo de Jesus acha que essa tarefa não é dele, por exemplo, isso é coisa do Vinícius fazer, não tem nada a ver com isso. Ou do missionário, ou do pastor. Isso é só para as pessoas que elas têm mais capacitação. Não é verdade. Essa é uma responsabilidade de todo discípulo, isso é aplicado a todo discípulo. E quando a gente não ouve essa orientação, dá a entender que é uma sugestão de Jesus. E que a pessoa pode falar assim, eu acho que eu não vou me envolver com isso aí não, eu tenho mais o que fazer.
Então ela está tomando a atitude de que isso é uma sugestão, e não é uma sugestão, é uma tarefa. Então, complicou para você que está assistindo a gente. Se você já é discípulo de Jesus, isso aí é para você, né, André? Não é terceirizado para a igreja no domingo, né, André? Não é. André, você falou da autoridade de quem envia, certo? Por que a gente vai destacar isso, a autoridade de quem envia? Por que a gente está dando ênfase nessa palavra? Então, se a gente prestar atenção no texto, e talvez ele possa ser colocado, vou pedir aí para o pessoal da edição colocar ele de novo, Vinícius. Ele vai começar assim, olha. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, e daí vem a ordem de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações. Essa palavra, portanto, ela é fundamental no entendimento sobre a gente se apoiar nessa noção de autoridade e falar sobre autoridade. Porque é como se disséssemos assim, olha, eu dizendo para minha filha, o papai te ama, por isso eu vou cuidar de você enquanto eu viver. A expressão eu vou cuidar de você enquanto eu viver, ela está fundamentada em algo muito importante. Eu amo você, minha filha. Essa é uma informação importante. Então, quando você olha esse texto, às vezes as pessoas vão muito apressadas para vão e façam discípulo de todas as nações. Essa é a ordem de Jesus. Esse é o comissionamento. Mas a grande questão é aonde está baseado essa ordem. E essa ordem ela está baseada nesse portanto, que quer dizer assim, olha, por causa disso, em razão disso, desta forma, o fundamento, Vinícius, dessa ordem, vão e façam discípulos, ele está baseado nessa afirmação de Jesus. Toda a autoridade me foi dada. Então, assim, olha essa expressão, né? Toda a autoridade me foi dada. E o que Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo assim, olha, eu recebi isso do meu pai. Aqui ele não está falando toda a autoridade me dada por Deus, mas a gente conhece isso aqui como uma orientação, porque os judeus eles costumavam a cuidar e não ficar repetindo o nome de Deus, justamente por causa do mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão, né? Então, mas aqui, da onde está vindo essa autoridade? Jesus está recebendo ela do Pai. Jesus não está inventando um novo reino. Jesus não está inventando uma nova religião. Ele está falando assim, olha, toda autoridade que o Pai, o Jeová tem, Yahvé tem, está sendo me dada agora. E a autoridade, qual a extensão dela? A extensão dela é sobre toda a realidade. Toda a autoridade me é dada aonde? Nos céus e na terra. Diante disso, Vinícius, dessa afirmação gloriosa sobre quem é Jesus e o que ele está recebendo, diante disso, poxa, então o que os discípulos estavam vendo ali? Olha, estamos diante da suprema autoridade do cosmos, da realidade visível e invisível, daquilo que se vê, daquilo que existe e inclusive daquilo que não existe. Jesus tem autoridade sobre tudo. Agora, diante dessa fala, diante desse ser todo poderoso, que tem toda a autoridade, vem uma orientação, vem uma ordem. Mas hoje a nossa conversa é parar por aqui, é parar para perceber assim, Jesus Cristo é o ser, é a pessoa com toda a autoridade na realidade possível. É Ele que tem. Então esse é o ponto. Essa grande comissão que foi dada aos discípulos, também foi dada a comissão a ele. Ele foi o primeiro a fazer uma missão. Eu posso pensar isso? Pode. Porque a gente não está inaugurando uma missão à toa. Ele fez isso. Ele foi o primeiro a encarnar uma missão. É isso? Exato. Olha, você vê que é até interessante em João, capítulo 20, verso 21, vai ter uma fala de Jesus para os discípulos, dizendo assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então ele também está numa obediência e também fez uma missão. Exatamente. Jesus cumpriu toda a orientação do Pai. Jesus se submeteu a toda a determinação do Pai e cumpriu toda a lei do Pai. Ele até inclusive dizia assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Entendi. Eu não me glorifico, eu glorifico o nome do Pai. Esse era o interesse dele contínuo. Então ele estava em contínua submissão. A gente diz que é uma subordinação amorosa na Trindade, né? De que o Pai envia o Filho ama o Pai, o Filho é amado pelo Pai e o Pai também envia
o Espírito Santo por causa do clamor do Filho. Esse amor e essa subordinação, não que um seja maior que o outro, mas essa subordinação e amor. E Jesus respeita. Então ele é enviado por Deus e agora, depois de enviado, cumprido tudo, feito tudo, vitorioso, ele fala: agora, com toda a autoridade recebida do Pai, eu estou enviando vocês. André, falar de autoridade nessa época que a gente vive é um negócio muito complicado, André, porque me parece que a sociedade tem uma dificuldade muito grande em falar, em você acatar uma autoridade. É difícil, embora a gente precise disso, né? A sociedade precisa. O que você acha, André? Eu acho que a vida humana, a história humana, ela parece que ela caminha em pêndulos, sabe nisso? Se a gente for para a própria história do Brasil e perceber os abusos que houve de autoridades constituídas, né? Seja rei, seja imperador, seja governantes, o Brasil viveu um bom tempo com uma população submissa, cativa e, dizem alguns, até subserviente a autoridades que exageraram, que extrapolaram, que não respeitaram os limites. Isso é verdadeiro. Por outro lado, a população ganhou e foi ganhando tanto informação, educação, estrutura, recurso, e parece que o pêndulo agora daquela sujeição, às vezes até cega a uma autoridade que consentia com tudo, com os destemperos, com as injustiças, eu acho que um exemplo claro disso são os coronéis, né? Os grandes coronéis aí do passado, onde eles tripudiavam sobre um determinado grupo de pessoas e ninguém podia dizer nada para eles, porque eles eram as leis. Por outro lado, agora veio a população crescendo numa antipatia a qualquer figura de autoridade e se instalou na nossa sociedade um espírito absurdo de autonomia e rebelião. Então eu acho que a gente pode ver isso daí, Vinícius, em vários cenários. Por exemplo, um cenário que é terrível, a ausência de autoridade. Sala de aula. Né? Eu lembro que, talvez você lembre também, poxa, o meu filho acha que eu tô velho, né? E já é parte dessa rebeldia, né? Onde já se viu... O Gabriel tá certo. Falar isso pra mim. Mas de fato, eu tô com 41 anos. Eu lembro na infância de que a voz da professora em sala de aula era desafiada por pouquíssimos alunos. E no momento que ele fazia esse desafio de desobediência, rapidamente era chamada a diretora e aquilo estremecia, causava um silêncio na sala de aula, era uma coisa... E assim, eu não tomei palmada em sala de aula, nenhum professor puxou a minha orelha, nem dos meus amigos, mas existia a fala do professor e aquela coisa assim, respeitável. Isso era tão forte que era forte também para os pais. Então, para minha mãe, Vinícius, se a minha professora dissesse para ela que eu estava me comportando de forma inadequada, rapaz do céu, seria feia a coisa em casa. Era uma sinergia entre escola e educação em casa, né? Exatamente. Porque se a educação em casa não tinha autoridade, provavelmente ia refletir na sala de aula. A gente vê vídeos no YouTube, André, você já deve ter visto, de alunos batendo em professoras, tacando carteira, tacando cadeira, né? É absurdo, né? Olha aí, então assim, se tá desse jeito na sala de aula, na atualidade, e você aí falou muito precisamente, há essa postura de total rebelião, mas ela também é frequente em casa. Então os pais já não estão tendo mais as mães, os pais não estão tendo mais essa postura de conseguir que os filhos os obedeçam. Daí a gente fala assim, poxa, isso é ruim quando a gente é a vítima disso aí, né? Poxa, meus filhos não querem me obedecer. Mas é curioso, Vinícius, que essa postura de rebeldia, ela está em inúmeras áreas. Os adultos também não querem mais respeitar as orientações de uma autoridade pública. Por quê? Porque eu não votei nele, porque eu não concordo com ele, eu não quero respeitar mais nada. E há descompassos eventuais, mas uma sociedade onde não há respeito à autoridade constituída, ela vira um caos, é anarquia. É o governo de todo mundo e o desgoverno completo. E não funciona dentro de uma família, Vinícius, de um casamento, não funciona se não houver uma subordinação respeitosa e amorosa a determinadas orientações.
Isso seja de esposo para esposa, isso seja de pais para filhos, mas isso também é real dentro de uma comunidade de fé, e isso também é real em todas as instâncias de trabalho. Por exemplo, há uma certa cadeia de comando dentro de uma empresa, mínima que seja, onde há uma voz de alguém que precisa ser ouvida por aquele subordinado. E é curioso, se não houver disposição de um coordenador orientar os coordenados e falar assim, olha, eles precisam fazer isso ser seguido, não há trabalho, não há convergência, não há sinergia. Então assim, não há possibilidade de muitas coisas acontecerem na nossa vida, na nossa sociedade, sem respeito às autoridades constituídas. E daí quando a gente começa a entender isso, fala assim, poxa, isso é bênção. Agora qual é o problema, Vinícius? Esse espírito rebelde da nossa sociedade, que parece que é muita coragem de não obedecer o que o guarda de trânsito está dizendo, né? Não vou parar, a rua é pública, mando eu. E daí a pessoa vai ter que enfrentar as consequências da sua rebelião. Ótimo, mas isso, Vinícius, é uma postura que tem feito com que inúmeros discípulos de Jesus caminhem com Jesus e sem lembrar que Ele é o Senhor. E isso causa muito estrago. Então a gente está numa cultura rebelde e a gente traz essa postura rebelde para a realidade da nossa vida com Deus. Tá falando aqui da nossa espiritualidade, vamos falar de uma comunidade de fé, de uma igreja, isso também se aplica demais, porque a pessoa está numa briga por liberdade. Então o que a gente está falando nesse vídeo agora, talvez a pessoa esteja ouvindo falando, não, isso aí é a opinião do André, isso aí é a conversa do Vinícius, isso aí é uma sugestão deles, eu não tenho que acatar o que eles estão me falando. Perdeu-se também o respeito à autoridade de quem está à frente, pregando, ensinando, né? Doutrinando. E a gente pode aplicar isso como se fosse autoridade. A gente conversou um pouquinho antes do vídeo aqui como se fosse um ambiente familiar. Os irmãos estão se quebrando e você chega e fala, parem, eles não vão te ouvir. Agora você fala, não, pai mandou, opa, você tem uma certa autoridade. E aqui quando a gente está falando da palavra de Deus, você tem autoridade para ensinar isso e a gente deve, como discípulo de Jesus, acatar. E não é uma sugestão, é uma comissão. Não é sugestão. A gente está falando isso porque eu estou perguntando, André. Eu quero falar agora da autoridade de Jesus. A gente está falando da autoridade de quem envia. Qual é a autoridade de Jesus? Legal. A Escritura fala isso? Fala. Dá para a gente entrar um pouquinho mais? Você já citou um texto, Sim. mas dá para deixar mais claro isso? Olha, vamos ler Mateus ainda, capítulo 8. Jesus, o evangelista Mateus, ele vai usar a expressão da autoridade de Jesus em vários momentos, na expulsão de demônios, na cura. Mas tem uma passagem que é maravilhosa, Mateus capítulo 8, a gente vai ler do verso 5 ao 9. Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 9. Olha que interessante isso aqui, Vinícius. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando. O que é o centurião? Lembrando quem está nos ouvindo. Centurião era um oficial romano que era responsável ali por inúmeros soldados. Então era alguém revestido da autoridade dada por Roma e tinha autoridade sobre inúmeros soldados. Havia respeito porque alguém enviou. Exatamente. Forte, né? O comandante, César, o imperador tinha dado autoridade para ele, a autoridade militar. Legal. Ele chega implorando, né? Para Jesus, Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei a fé como essa. Vamos parar aí, eu tinha falado que até o 9, eu li até o 10, né? Mas olha, Vinícius, esse texto aqui, ele é ilustrativo de uma realidade de um imperador que muitos outros comandantes falariam a mesma coisa. Olha, sou um homem sujeito à autoridade. Ele tinha essa consciência, eu sou sujeito à autoridade. Nós somos sujeitos à autoridade. E diante das autoridades que a gente tem, ele mostrou, olha, eu digo para um ele faz, eu digo para o outro ele faz, eu digo para o servo ele faz, e essas coisas acontecem. Aí o que ele faz? Ele entende que ele está diante de alguém
que tem a suprema autoridade. Por que aí é fantástico, Vinícius, porque Jesus elogia a fé desse sujeito e fala assim, ó, eu não vi em Israel uma fé como essa. Porque a fé leva a gente a entender quem Jesus é e se submeter a quem ele é. E aí ele fala para Jesus, ó, se o Senhor falar, porque autoridade é isso. Autoridade é, deu uma ordem de comando, o outro faz. E ele está dizendo assim, ó, eu reconheço que o Senhor tem autoridade, que o Senhor possui essa autoridade sobre a vida, sobre essa doença, o Senhor mandando daqui. Isso é fantástico, né? O que Deus deu para esse homem e o que ele conseguiu acreditar. Se o Senhor mandar daqui, o Senhor não precisa ir lá em casa. O Senhor mandar, vai acontecer. E foi de fato. Então, Vinícius, é interessante, as escrituras, elas dizem que, e Jesus afirma, olha, toda a autoridade, depois que ele ressuscitou, porque Jesus, ele se submeteu, Vinícius, ele se humilhou e ele se curvou à autoridade, inclusive humana. Pra você ter uma ideia, Jesus, enquanto criança, ele se submeteu à autoridade dos seus pais. Na medida que ele cresceu, ele se submeteu às autoridades da da sinagoga, dos líderes religiosos. Ele se submeteu, inclusive, à autoridade de Roma. Por quê? Porque quando Roma cobrou o imposto de Pedro, ele falou assim, vamos pagar. E fez Pedro pagar. Ele se submeteu à autoridade e quando vieram injustamente prendê-lo, os soldados do templo, ele se submeteu. E ele foi. Ele submeteu à autoridade do Sinédrio, que injustamente o condenou. Ele submeteu à autoridade de Pilatos. É muito interessante que o Pilatos falou assim para ele, olha, eu tenho autoridade para te soltar. Você não vai falar nada? E Jesus fala uma coisa, olha, se você não teria essa autoridade, olha o que ele disse para Pilatos, Vinícius, se do céu não fosse te dado. Vinícius, o Pilatos fazendo coisa errada tinha uma autoridade de quem tinha sido dada. Então Jesus se submeteu à autoridade e foi humilhado nisso. E se curvou e submeteu, como as escrituras falam, foi como servo, foi obediente e até a morte de cruz. Depois da ressurreição, agora Jesus falou assim, ó, agora mudou o quadro. Eu me submeti às autoridades aqui. Agora não. Agora a coisa mudou. O meu pai, que tem toda a autoridade, me deu toda a autoridade. E aí é muito legal a gente falar assim, mas qual é a autoridade que Deus tem? Eu vou ler alguns textos aqui, vai ser projetado. Mateus 10, 29. Nenhum passarinho cai morto sem Deus autorizar, Vinícius. Mateus 10, 29. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Essa é a autoridade de Deus. Daniel 4,17. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Toda a autoridade do mundo, de todos os governos, a realidade desse nosso planeta, está nas mãos de Deus. Tiago capítulo 4, verso 15. Os acontecimentos da vida, Vinícius, estão debaixo da autoridade de Deus. Tiago diz assim, bons e ruins. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e aquilo. Se Deus não deixar, não faremos absolutamente nada. Tudo só é feito porque Ele autorizou. Olha Romanos 11, 36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, toda a realidade está nas mãos dele. Atos 17, 28, palavras de Paulo, citando um poeta da época. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então uma pergunta, que autoridade que Jesus tem? Toda essa autoridade. Vinícius, é interessante, tem um videozinho de um pastor bem conhecido no YouTube, chamado Iago Martins, e ele fala umas coisas muito interessantes. Ele fala assim, ó, se eu chegar para o meu filho e falar assim, filho, você vai ali agora ajudar a sua irmã. Meu filho vai ter que obedecer. Mas eu não tenho autoridade para falar para o filho de um desconhecido, falar assim, ei, você vai ajudar meu filho. Não vai ouvir. Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas, Vinícius, sobre toda a realidade. E não é só essa. Ele tem autoridade até sobre o que não existe. Como assim? Olha, Deus fez as coisas existirem, Vinícius, do nada. Cada micropartícula da realidade está debaixo do poder, da autoridade de Deus e agora do poder, da autoridade de Jesus. E Jesus tem o controle. Tem uma frase de um
Foi um político, um teólogo, um estadista, o nome dele é Abraham Kuyper. Ele diz um negócio muito bacana. Ele diz assim, ó, não há 1 milímetro cúbico em todas as áreas da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano acima de tudo, não possa dizer, isso é meu. Nossa. Olha assim, então assim, que autoridade é essa que Jesus está falando? É-me dada toda a autoridade nos céus e da terra. É essa autoridade, Vinícius, para o governo, para o domínio. Então assim, me parece, Vinícius, que a ausência da consciência de que a comissão está dada para mim, para você, tipo assim, você não tem opção. Você tem que fazer isso aqui, fazer discípulo de todas as nações. É porque nós não temos consciência de quem é a autoridade e que autoridade é essa que está nos comissionando. E isso a gente vai ter que prestar conta, né, André? A gente já falou em outros vídeos, porque um dia a gente vai estar diante de Deus e Ele vai julgar o que a gente fez e o que a gente não fez, né? Isso é um pouco assustador. Mas, André, a gente vê muito assim na filosofia, ou a gente assiste vídeos de outras religiões. Muitos reconhecem Jesus. Não, o que ele fala é legal, as orientações são boas, mas não como se ele fosse Deus mesmo. E às vezes até dentro do ambiente cristão existe uma divisão errada de que Jesus, ele é o próprio Deus. Ele não é uma pessoa que veio, foi abençoada, iluminada e fez coisas legais. Ele é o próprio Deus encarnado, é isso, né? Exatamente. André, eu perguntei isso porque eu quero fazer uma relação entre a autoridade de Jesus e a salvação. A gente consegue juntar esses dois e falar a autoridade de quem envia, a salvação, como que isso se conecta? Então, obrigado pela pergunta, Vinícius, e ela é muito importante. Por quê? Porque é ridículo a gente achar que uma pessoa pode ser salva por Cristo sem reconhecer a autoridade de Cristo. Por isso que eu falo, muitos reconhecem que ele é um cara legal, um cara sábio, mas não, ele é Deus. Mas eu acho até que tem pessoas que acham assim, não, eu recebi a salvação em Cristo Jesus, porque eu ouvi falar que ela é uma salvação graciosa, uma coisa que veio de graça, e eu ouvi falar que Jesus me ama. São umas notícias bem bacanas, e isso tudo é verdade. Mas o detalhe, Vinícius, quando as escrituras falam, ela fala assim, Jesus, ele não é apenas um amigo, ele é o Senhor Jesus. E essa ideia de o Senhor é a ideia assim, do supremo autoridade do mundo. Quando as escrituras falam da obra de salvação, ela diz que a gente foi arrancado do império, do reino das trevas, e levado para o império do reino da luz do amor de Cristo. Então, é uma mudança de império, é uma mudança de governo, é uma mudança de domínio. A relação com Cristo de salvação é de quem se rende e se torna alguém que confessa Cristo, que crê em Cristo, que recebe o amor de Cristo, mas é alguém que se curva e fala assim, eu sou o seu súdito. Sem essa relação de submissão, eu diria assim, essa pessoa, Vinícius, ela não entendeu a salvação e eu arrisco dizer que ela nem é salva. Porque se eu falo assim, não, eu gosto de Jesus e eu me encanto com o amor dele, mas eu não estou nem aí para as palavras deles no sentido das ordens, porque Jesus consola, Vinícius. Ele me consola quando ele diz assim, os seus pecados estão perdoados, André, os seus crimes, as suas falhas, a sua falta de amor, estão todas perdoadas por mim. Ele fala isso, mas ele não fala só isso. Na sequência ele fala assim, olha André, agora você vem e me segue, agora você vai e vai lutar para não pecar mais. Então eu preciso ouvir essas palavras que me consolam, mas eu também preciso ouvir as palavras que me ordenam. E uma das palavras que ele está dizendo, eu sou agora a sua suprema autoridade. A minha palavra para você, André, agora tem que ser lei. Então assim, Vinícius, isso aí é um descompasso, é uma esquizofrenia. Não existe esse negócio de ter Jesus como Salvador e não ter Jesus como Senhor. Essas coisas precisam andar juntas. Se elas não andam junto, elas não são verdadeiras. Não são verdadeiras. É irreal. Então, isso é muito importante de ser... Tem um outro autor, eu acho que é legal a gente colocar ele aqui. O nome dele é Arthur Pink. Olha a frase dele, que bacana, Vinícius. Agora veio a bagunça porque ela não está aqui. Rafinha, não bagunça, hein, Rafinha? Uma hora depois... Olha lá. O grande milagre da graça consiste na transformação de um rebelde iníquo em um súdito
leal e amoroso. Olha que legal isso aí. A salvação tem gente que pensa, o que é a salvação? É que fui perdoado. Uma parte da salvação é o perdão, mas a outra parte gloriosa da salvação, isso, só quem desfruta disso realmente foi perdoado. É que agora sim, eu não ando mais em rebeldia a Cristo Jesus. Eu ando agora em submissão. Ele é o meu Senhor e eu vou viver para Ele. E aí, diante disso, Vinícius, muda a maneira de eu olhar a grande comissão. E salvação do que? A gente pensa, né? Salvação do quê? Do inferno? Não. É salvação dele mesmo, da ira santa dele, do afastamento dele. Isso é pesado demais, por isso que a gente tem que se submeter, né, André? Exatamente, é bem isso aí. Por que eu devo assistir o próximo vídeo, André? A gente assistiu esse, show de bola, que eu acho que colocou como grande pilar aí da nossa conversa desse mês, né? Não tem como não começar essa conversa falando da autoridade de quem envia, de Jesus, e que não é uma sugestão, é uma comissão. Mas por que eu devo assistir o próximo? Então, você deve assistir o próximo porque agora, vamos imaginar que nesse momento aqui, Vinícius, o nosso coração, o seu e o meu, estão assim, eu preciso me render à autoridade de Jesus, eu tenho andado em rebeldia, então você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender e falar assim, Senhor, eu não tenho vivido com o Senhor sendo a suprema autoridade da minha vida. Ótimo. Agora, se isso aconteceu, se o seu coração agora está submisso a Deus, é muito importante saber o que Ele quer da sua vida. Então, semana que vem, o que a gente vai conversar? Uma missão definida. Qual é a missão? Que missão que é essa que a suprema autoridade tem para a sua vida? Imagina, agora você está num encontro com Deus. Primeiro encontro, Ele está dizendo para você, eu tenho autoridade, submeta a ela. Ótimo, estou submisso, Senhor. Daí, num segundo momento, a gente vai dizer assim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então agora a gente vai ouvir semana que vem a partir da palavra, a partir da escritura. Qual é a missão? Então semana que vem a gente vai conversar sobre isso. Mas hoje tem perdão para quem está assistindo? Tem perdão. Tem perdão porque Ele disse, não é porque eu estou dizendo. Eu estou falando isso aqui com base na palavra de Deus. Ele disse assim, se nos arrependemos, se confessarmos os nossos pecados, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que é a suprema autoridade, mas ao mesmo tempo é o supremo perdoador. Ele é o nosso advogado. Ele morreu na cruz para me salvar. Essa suprema autoridade entrou no meu lugar, assumiu a minha culpa, Vinícius. E Ele me chama assim, olha, se arrependa. E o que é se arrepender? É falar assim, Senhor, eu estou errado e eu quero agora obedecer. Eu quero viver em obediência, me perdoa. E me curvo diante de Ti para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Então, tem perdão. Você está precisando de perdão? A gente vai convidar você agora, o André vai fazer uma oração e a gente vai se arrepender diante de Deus. Bora lá? Senhor Deus, nós estamos aqui para reconhecer, para dizer em alto bom som que o Senhor é a autoridade, de que o Senhor é o supremo governador, é o supremo rei de toda a realidade. O Senhor Jesus é o Senhor da vida, é o Senhor da minha vida, e a minha vida eu novamente entrego ao Senhor. E eu digo ao Senhor, estou aqui para ser um súdito, para ser um servo obediente, que ouve a Tua voz e que insiste, que vai lutar, Senhor, com todas as forças para obedecer. Me ajuda, ajuda quem nos ouve, Senhor, para que hoje haja arrependimento, para que hoje a gente fale, o Senhor, a maneira como a gente vive não demonstra que o Senhor tem autoridade sobre nós, porque fazemos o que queremos, agimos como queremos, desrespeitamos a Tua lei e desdenhamos, damos de ombros para a Sua missão, Deus. Então nos ajuda, a gente quer se arrepender, a gente quer se alinhar, a gente quer colocar as Tuas ordens, o Teu comissionamento como a coisa mais importante da nossa vida, antes das nossas pretensões, antes dos nossos sonhos, antes dos nossos desejos. Nos ajuda, Senhor. Estamos aqui para se render ao Rei Jesus. É em nome dele mesmo que oramos. Amém. Amém. Jesus é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Que Deus te abençoe nessa semana e no próximo encontro a gente está junto.